manhã gloriosa está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. A vitória é nossa. Para te falar e a vitória é certa se acreditar. Recebi de Deus e quero te falar que grande é a vitória que o Senhor tem pra te dar. Mas graças a Deus que nos dá vitória, pelo sangue de Cristo eu aceito isso, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá vitória, a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa. Desanime de levar a tua cruz, a vitória é certa, em nome de Jesus. Situações da vida nos fazem chorar, mas grande é a vitória que o Senhor tem pra nos dar. Mas graças a Deus que nos dá vitória, pelo sangue de Cristo eu aceito isso, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá vitória, a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá vitória,
pelo sangue de Cristo, eu aceito isso, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá vitória. A vitória é minha, a vitória é tua. A vitória é nossa. A vitória é minha, a vitória é tua. A vitória é nossa. Saúdo a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje é Jeová Nissi, que quer dizer, o Senhor é a nossa bandeira, é a nossa vitória. Ouvintes, como já temos aprendido, que Deus teve 7 nomes redentores, e cada nome mostra Deus em um campo de ação. E nesta programação falaremos sobre Jeová Nissi, que quer dizer, o Senhor é a nossa bandeira, é a nossa vitória. Foi Moisés que o chamou assim. Em Êxodo capítulo 17, quando Israel subia, após sair do Egito, passar pelo mar, foram em demanda à terra prometida. A saída de Israel do Egito é um tipo do batismo do crente. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Aquela foi a primeira etapa de Israel em demanda à terra prometida. A terra prometida para Israel é o que é o Espírito Santo para nós. Para Israel a promessa foi uma terra. Gênesis capítulo 13, versos 14 e 15. E disse Deus a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês eu hei de dar a ti e à tua semente depois de ti. Então, se a promessa para Israel é uma terra, para nós, a promessa é o Espírito Santo. Está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, Israel, para
ir para a terra prometida, eles foram batizados em Moisés. E Moisés é um tipo de Cristo. A igreja, ela é batizada em Jesus Cristo. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aos Gálatas 3:27. E todos quantos se batizam em Cristo se revestem de Cristo. Então, para se revestir de Cristo, você tem que ser batizados em Cristo. Não na Trindade, mas em Cristo. Agora Israel, após a passagem pelo Mar Vermelho, eles foram confrontados pelos amalequitas. Amaleque se opôs a eles, não os deixando passar. Moisés foi até educado. Querendo passar, ele disse: se o nosso povo der prejuízo, o nosso gado, nós ressarciremos. Nós estamos em viagem, precisamos passar. Mas Amaleque não deixou Israel passar. Moisés então sobe num outeiro, levanta suas mãos, com a qual uma delas estava com aquela vara, e quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia contra os amalequitas. Mas os braços de Moisés cansavam, e quando ele baixava as mãos, o povo começava a perder. Mas Arão e Ur subiram num outeiro, e ambos, de um lado e do outro, levantaram as mãos de Moisés. O povo de Deus prevaleceu até o pôr do sol, e os amalequitas foram vencidos. Ouvintes, aquela cena, Moisés com os braços levantados, aponta para o Calvário, e Deus nos dando uma vitória maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. O Calvário nos propiciou vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre as doenças, vitória sobre as adversidades da vida que o crente passa. Vitória sobre a morte. Vitória sobre o inferno. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao 57. Jesus Cristo é o nosso Jeová Nissi.
Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vitória sobre as adversidades da vida cristã. Aos Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Vitória sobre as doenças. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Primeira carta de Pedro 2, versículo 24. Levando sobre ele os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas sarastes. Glória a Jesus. Aleluia. Então, nós, preciosos irmãos, não estamos lutando uma guerra sem saber do final dela. Estamos lutando uma guerra com a certeza da vitória. Não vamos ser frouxos. Não. Provérbios 24, versículo 10. Se te fizeres frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mesmo sendo fraquinhos como nós somos, mas a vitória já foi proclamada. A vitória já foi garantida. Você só tem que ser homem, mulher de fé. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Lute, lute,
podemos ser fracos, mas em São João, a primeira carta 4, versículo 4 diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus já derrotou a Satanás quando aquele véu rasgou de alto a baixo. Mateus 27, a partir do versículo 50. E Jesus, clamando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aleluia! Deus queria falar. Esse sacrifício eu aceito. E eu abro uma avenida para vocês entrarem. Sim, a abertura daquele véu, naquele dia do Calvário, revelou o caminho para uma vitória total. Deus nos deu os poderes do seu Espírito para vivermos triunfantemente sobre todas estas coisas e nos pede simplesmente para crermos nisso. Aleluia! Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Sim, preciosos irmãos. E não há então, preste atenção, meu querido, minha querida irmã, não há nenhuma necessidade de vivermos como pessoas desprivilegiadas. Não há nenhuma necessidade de vivermos em estado de fracasso, porque Ele, Deus, já fracassou o diabo e tomou todos os principados e poderes e os subjugou sob seus pés. E Satanás não tem nenhum direito legal de te governar. Nós somos cristãos, cheios do Espírito Santo. Não temos que ter o diabo para nos dar ordens. Cristo nos libertou numa libertação total. Nos libertou do mal, nos libertou do pecado, nos libertou dos maus hábitos, nos libertou da infâmia, nos libertou de toda espécie de coisas obscenas. Ele nos libertou totalmente e nos colocou em suas mãos, aleluia, com uma completa e total libertação. Por isso, meu irmão, minha irmã, Ele nos libertou do pecado, das enfermidades, da morte. Ele triunfou sobre Satanás. Portanto, você fraquinho, faz da enxada uma espada, faz da foice uma lança. Aleluia, Joel 3:10. Forjai espada das vossas enxadas, lança das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte, Deus já me deu a vitória. Há uma mesa preparada para eu pegar o que eu necessito nesta hora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, você pode também, em Cristo Jesus que te fortalece. Vamos para a oração da fé. Maravilhoso Deus e nosso Pai Celestial, com minhas mãos levantadas a favor dos meus ouvintes, para apresentá-los no trono de misericórdia, Pai. Há uma vitória que já foi proclamada, promulgada, e nós não temos mais
que lutar, apenas crer. Essa é a nossa arma, a nossa fé, naquilo que já foi proclamado. Meu Deus e meu Pai, abençoe a todos neste momento. Prepara aquela mesa, Pai, para que cada homem e mulher, crianças e velhos, necessitados, possa pegar aquilo que ele precisa neste momento, Pai. A cura, a libertação, a alegria, a prosperidade, tudo que necessitamos está nessa mesa. A salvação das nossas almas, em nome do Senhor Jesus, Pai, concede a vitória, concede neste momento a bênção sobre eles. Amém. Quando alguém ganha um prêmio, não deixa para depois, corre para buscar o prêmio ao que fez jus. Eu te ofereço um prêmio, o melhor presente que há. Este presente é Jesus, vem aceitá-lo já. Aceite já, aceite já, porque depois pode ser tarde demais. Aceite já, aceite já. Hoje Jesus quer te dar a